Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Comunicação é Tudo. Eu quero falar com você hoje sobre um ponto que julgo bastante interessante no processo de ensino, de aprendizagem, de treinamentos das organizações, das escolas em especial, que é a metodologia ou o processo metodológico. Curiosamente, quando iniciamos o nosso trabalho há mais de 30 anos, sempre fazia um trabalho assim que quase que parecia uma intuição e as coisas se desenvolviam e os resultados eram muito bons. Só que de um certo tempo, já há bastante tempo, eu comecei a estudar sobre metodologias e percebi que todas as escolas elas têm de algum tipo, direto ou indiretamente, uma relação com algum tipo de metodologia, o que a torna mais ou menos interessante e que gera para os pais que vão colocar os seus filhos num determinado tipo de ensino que adota certos tipos de procedimentos baseados nas metodologias adotadas. E o curioso dessa história é que nós, aqui, do nosso trabalho, da Passadori, que antes chamava Instituto Passadori, tínhamos sim uma metodologia, só que o que nós não sabíamos é que tínhamos essa metodologia. Aí fomos vasculhar, verificar, eu vou explicar no final um pouquinho sobre essa metodologia. Mas não antes de falar um pouquinho sobre as metodologias mais comuns no sistema de ensino. E a metodologia, na verdade, é o campo que estuda a forma de produção de conteúdo de um conhecimento. Aqui no Brasil nós temos vários modelos. Por exemplo, o sistema tradicional, no qual o professor é o narrador, ele fala e o aluno ouve. Ele fala, o aluno ouve, ele conduz o aluno, enfim, simplesmente segue as orientações do professor. Esse é o sistema mais antigo, é o sistema tradicional. Existe um outro tipo chamado socio-interacionista, na qual os alunos eles são motivados por meio de atividades em equipe e habilidades socioemocionais, em todo um trabalho que é feito em conjunto, e o professor ele é o estimulador para que essas brincadeiras, esses jogos aconteçam. O outro tipo é o construtivista. É um método construtivista no qual o aluno se torna o protagonista do seu próprio aprendizado. É a educação que hoje é muito utilizada para a construção de aproveitamento das ideias dos outros, assim vai se formando um conjunto de informações que são partilhadas, são compartilhadas com todos. E assim se constrói algo muito superior apenas de um processo mais comum e tradicional, no qual o protagonista mesmo é o próprio aprendizado. Outro sistema, não menos importante, tão famoso, é o processo, é a metodologia Montessori. E o grande diferencial é a presença do profissional que tem um papel de observador. Ele observa, ele tem atento, acompanha aquilo que está sendo bem feito, estimula e percebe, reconhece aquilo que não está sendo feito de forma adequada e vai interferindo no processo como um todo. E aí, claro, ele vai verificando assim a evolução e descobrindo os limites de cada um por esse processo de observação. Existe um outro método também que é italiano, Guerrio Emilia, da Itália. Ele começou lá na Segunda Guerra Mundial, no qual depois desse processo como um todo, criou-se lá um processo no qual as crianças são colocadas como protagonistas do seu próprio aprendizado. É um sistema que tem muitas escolas que adotam esse sistema. Outro não menos importante é o Waldorf. É o sistema Waldorf, a metodologia Waldorf, que aborda uma linha mais humanista com auxílio de elementos artísticos, práticos, nas quais as crianças, os alunos, vêm em primeiro lugar. Outra do Paulo Freire, não é? Da Freiriana, chamada Freiriana, que ele teve lá os seus momentos de glória, enfim, fez uma diferença no sistema de ensino brasileiro, na qual os alunos compreendem os aspectos da vida em sociedade antes de entrar em contato com as palavras. Muito venerado por muitos, criticado por outros, por uma série de aspectos, mas Paulo Freire, sem dúvida alguma, deixou o seu legado. E há escolas que adotam o sistema freiriana, que é o sistema justamente do Paulo Freire. Um outro método é a sala de aula invertida. Como é que funciona isso? É um sistema um método no qual os alunos têm acesso antes da informação. Eles conhecem o assunto que vai ser abordado nas aulas. Nós, de alguma maneira, também adotamos aqui em nossa empresa isso. Os alunos têm acesso aos conteúdos, aos nossos livros, à metodologia, ou seja, todas as informações. E nós utilizamos o trabalho em sala de aula para práticas, exercícios daquilo que já foi teoricamente desenvolvido anteriormente. Outro método não menos interessante é a gamificação, ou gamification, se preferirem um termo, né,
Mas a gamificação, na verdade, ela se baseia no estudo de jogos, na utilização desses jogos, que estimulam o pensamento crítico e também a motivação dos alunos, dos participantes. E a partir daí, da percepção das mais variadas metodologias de ensino das escolas, para o nosso trabalho, nós criamos uma metodologia, um método chamado método FALAR, que consiste em 5 etapas. E você vai poder utilizar para muitas situações da sua vida. Nós o utilizamos aqui para o desenvolvimento da habilidade de comunicação dos nossos alunos, que são gestores, são gerentes, são presidentes de organizações, são políticos, são advogados, são pessoas que de uma maneira ou de outra precisam e buscam o aprimoramento da sua habilidade de comunicação, quer seja para fazerem palestras, para liderança, para vendas, para negociação, para fazerem excelentes apresentações diante de outras pessoas. E como é que é esse método? São 5 etapas. A própria palavra falar é um acróstico, no qual o F ele entra como primeira fase, que é a definição da finalidade ou objetivo. O que você quer desenvolver, o que você precisa desenvolver, qual o seu sonho no desenvolvimento dessa habilidade relacionada à comunicação. Pode ser, por exemplo, enfrentar a timidez, pode ser, por exemplo, fazer uma bela palestra, pode ser, por exemplo, impactar a diretoria da sua empresa para uma tomada de decisão, não importa. Primeiro passo, a finalidade. Segundo passo, a análise. O que te favorece para você atingir o seu objetivo? Quais suas forças, quais são seus pontos fortes, aquilo que você tem de características positivas, de habilidades já consistentes para que você possa fazer o seu trabalho. E também a percepção daquilo que falta, daquilo que não está legal, daquilo que você precisa desenvolver ainda para que você possa, ao superar essas limitações, ter a firmeza e a segurança e a competência para levar adiante esse projeto. Daí, dessa fase da análise, sai um planejamento, que são todas as etapas que você vai desenvolver até conseguir chegar no resultado final. Depois da análise vem o L, F-A-L. L é a lapidação. Lapidação é a hora de arregaçar as mangas e partir para a ação, com métodos próprios, com todo um conhecimento, todo um potencial, um arsenal de possibilidades, de exercícios, de práticas, de roteirização, para desenvolver a habilidade de voz, para trabalhar a expressão corporal, para desenvolver, enfim, toda uma série de recursos para que você possa, de acordo com a sua necessidade, desenvolver aquilo que lhe falta para que você atinja lá o seu objetivo. Terminada a fase da lapidação, na qual você desenvolveu, treinou, praticou, enfim, fez a lição de casa, aí vem outra fase que é a avaliação. Ok, você aprendeu, treinou, praticou, vamos avaliar então. Na avaliação, depois de uma primeira apresentação, na qual você percebeu lá uma série de falhas, na avaliação é o momento no qual a pessoa vai mostrar, o aluno vai mostrar o aprendizado, como se fosse uma prova mesmo. Mas a prova é prática, vai fazer uma gravação, considerando todos os elementos, começo, meio e fim de uma apresentação, a utilização adequada da voz, do corpo, da expressão corporal, ou tudo aquilo que ele precisava desenvolver, que foi apontado lá no objetivo e identificado na análise. Depois da avaliação, se deu certo, tudo bem, vamos para o resultado, que é a última palavra da metodologia falar. Se não deu certo, volta para a fase da lapidação. Porque ainda faltou alguma aresta aqui, ali, algum ponto a ser melhor trabalhado, e aí sim, depois de refeito esse processo, depois de ele ter reaprendido ou aprendido mais aquilo que faltava, vamos fazer uma outra avaliação, e aí sim, não tem como não chegar num bom resultado. Eu sei que é um método simples, é um método fácil, mas como tudo na vida, depois que a gente aprende, não é? Fica a coisa mais fácil do mundo. É como você dirigir um carro, fazer alguma ação mecânica ou praticar um esporte. Depois que você aprende, pratica, você fica um craque naquilo que você faz. Não é verdade? Eu espero que você tenha gostado, compartilhar com você um dos nossos grandes conteúdos e tenha ajudado muitas pessoas no seu processo de transformação pessoal e também na vida profissional. Deixa aqui o seu like, se gostou eu espero que compartilhe esse link aqui com outras pessoas que vão também se beneficiar com essas informações. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!